Olá, bem-vindos ao Arrumando a Casa. Eu sou Suzana Demi. Nós estamos no mês de outubro, o mês de prevenção ao câncer de mama. Eu própria já vivi isso e esse mês vai ser dedicado a esse assunto que é tão importante para nós mulheres e também para alguns homens, porque eu acredito que os homens também têm câncer de mama, mas nós vamos falar sobre o câncer de mama especificamente na mulher. Hoje eu trouxe a psicóloga Nayara Fregolon, que já esteve conosco, e ela vai conversar sobre os problemas, né? Como lidar com o andamento do câncer de mama. E eu trouxe a Michele Quaresma, que como eu também já vivenciou o câncer de mama. Nós vamos ter uma conversa super gostosa entre aspas, né, pessoal? Mas vai ser mais uma prevenção para vocês. E o tema de hoje é antes do susto, porque nós temos muito que falar antes do que acontece quando a gente descobre o câncer de mama. Nayara, fico tão feliz de você estar aqui de volta com a gente. Eu que agradeço o convite, poder apoiar mais uma vez esse momento. Obrigada. Michele, eu então nem sei como te agradecer. Eu agradeço o convite também e é muito importante que a gente fale. Muito, né? É muito. Eu já tô ficando emocionada, gente, aqui, tá? Somos a maior geração de sobreviventes, isso precisa ser falado. Precisa. Eu quero começar com você, tá, hoje. Eu não sei como que você descobriu, como que foi o antes, né? O antes, quando a gente fala o antes, é o descobrimento mesmo, essa coisa que tira a gente da gente, né? Vamos dizer. É muito difícil, né? Como que foi com você? Bom, eu tinha 33 anos, casada, 4 filhos. Eu senti um nódulo muito pequenininho na minha mama direita. E eu já tinha tido nódulos outras vezes, porque eu tinha um problema, né, nas glândulas mamárias. E de vez em quando surgiam nódulos e desapareciam. Então eu senti do tamanho de uma ervilha, bem pequenininho. Marquei o meu ginecologista na UBS. Meu médico estava marcado para o dia 3 de abril, no dia 20 de março entra a pandemia. Nossa. Né? Isso foi em 2020, no dia 20 de março entra a pandemia. E aí eu ainda não estava muito assustada, eu falei, vamos esperar voltar, como todo mundo na pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia ficar. Só que quando foi em maio, eu fui fazer o autoexame novamente, aquela bolinha que parecia uma ervilha já estava do tamanho de um limão. Eu fiquei muito assustada. E aí, mesmo com tudo fechado, corri na policlínica, conversei. E a enfermeira falou para mim, olha, eu vou te dar um encaminhamento para você fazer um ultrassom, porque aí, com base nesse ultrassom, a gente consegue uma consulta para você, a gente prova a urgência. Até aí eu não estava assustada, mas quando eu fui fazer o ultrassom, o hospital estava daquele jeito, máscara, tudo. Então, a gente esperava num lugar do lado de fora, entrava, fazia ultrassom, saía, e a enfermeira trazia o papel com o resultado. No meu caso, ela mandou entrar de novo. E aí o médico de lá de dentro falou para mim, olha, corre que é grave. E aí eu cheguei no mastologista, demorou bastante, isso tudo foi pelo SUS, mas não foi nem por ser pelo SUS, foi em conta da pandemia, foi muito difícil, porque muitos equipamentos de saúde estavam fechados. Em agosto eu tive resultado da biópsia, descobri que era câncer e o meu mundo caiu. Como a gente estava conversando, eu sou a 13ª na minha família a ter câncer. A 13ª. E a única sobrevivente até então. Mas câncer de mama ou todo outros tipo de câncer, mas também câncer de mama. E todos os outros 12 tinham falecido. Então, câncer na minha família era sentença de morte. Tá com câncer, vai morrer. Então, no primeiro momento, assim, ali em agosto, quando eu tive o resultado da biópsia que confirmou que era câncer, eu comecei a me preparar mesmo, tomar medidas legais, porque eu falei, não, se 12 morreram, não sou eu que vou sobreviver. E aí foi um tempo, assim, nessa loucura de que eu ia morrer, até conseguir colocar as ideias no lugar e entender que não é bem por aí. Uhum. Nossa. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque muita gente não sabe que eu também passei por tudo isso. Eu descobri no ano passado, foi por acaso. Primeiro, eu nunca tinha feito uma mamografia na minha vida. Eu acho que por causa de medo mesmo, né? Que nós mulheres... ignorância. Vou dizer assim, ignorância, tá?
para não se cuidar. E eu tava um dia à noite, eu lembro muito bem, deitada, assim, na cama, e meu marido veio, eu tenho prótese de silicone, e meu marido veio e se apoiou aqui, no meu seio, assim, né, pôs a cabeça e dormiu. Eu nunca deixei ele fazer isso, nunca. Eu digo que Deus é grande, né? Porque eu nunca permiti isso por causa de coisas de, o silicone vai sair do lugar, vai estourar, né? Aí, tava pesando muito, eu acordei e tirei ele. Falei, sai, né? Acorda porque já faz tempo que tá machucando. Fui no banheiro, mas não com a intenção de descobrir alguma coisa. Fui no banheiro com a intenção de colocar o meu silicone no lugar. Olha só a loucura de uma pessoa. E quando eu tava pondo a mão, eu senti um nódulo grande. Eu falei, que coisa estranha. Aí, punha a mão de novo no meu seio esquerdo. Punha a mão de novo e eu falava, mas não é possível. O que é isso? E eu fui ficando meio que congelada, né? Saí do banheiro, falei pra ele, eu preciso marcar um médico, eu preciso ir no ginecologista. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô com um nódulo. Não tá. Sabe a negação, né? Imagina, você não tem nada. Eu falei, tenho. Aí, no dia seguinte, eu já marquei um médico, né? Ginecologista. Fui na minha ginecologista, ela fez ultrassom. E ela falou, não, Suzana, isso não é nada. Pode ficar tranquila, mas eu vou te passar todos os exames, mas fica tranquila que não é nada. Mas eu acho que a gente sempre tem aquela coisa, sabe? Certeza. Porque eu tinha certeza. Era uma coisa muito estranha que eu sentia. A certeza de que era. E todo mundo falava, não é nada. Né? Aí eu fui, fiz a mamografia, aí fiz... aí tinha que fazer o exame que tem que coloca como que chama? Eu até esqueço o nome de tudo. Os marcadores tumorais? Não, o contraste. E eu sempre morri de medo de contraste. E eu fui no laboratório, não vou fazer. Então a senhora não vai fazer aqui, porque a gente não faz sem isso. Aí fui procurando os laboratórios que faziam isso, aquilo. Enfim, não deu nada, porque não tinha contraste, lógico. Aí o outro laboratório, o primeiro, me liga um dia, uma médica, eu estava tomando banho, tranquila. Ela me liga e fala, dona Suzana, nós precisamos que a senhora vá urgente fazer outro exame. Eu falei, como assim? Porque a senhora tem na mama direita. Eu falei, quê? Mas não é na mama direita, é na mama esquerda. Não, mas na mama direita a senhora tem uma disfunção arquitetônica. E isso é muito estranho, a gente tem que examinar. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Fui, fiz o exame, voltou aqui. O meu nódulo era o principal. E assim, eu sei que eu descobri em agosto, em outubro, vai fazer um ano, 10 de outubro eu estava na mesa de operação. Passei pelo mastologista, quando eu descobri realmente o que era, foi no mastologista, que eu levei todos os exames para ele. E eu, já vendo a expressão deles, a gente já sabe, eu já tinha aquela, 99,9% certeza, eu já tinha aquela... Aí ele virou e falou, né, e que precisava operar, mas que não era algo tão devastador, vamos dizer, mas que sim, precisava operar. Meu marido ficou assim, acho que ele sofreu mais do que eu, quando ele soube, né, quando ele escutou do médico. Aí ele já falava pro médico, gente, isso é um fato que hoje eu conto de uma maneira engraçada até. Doutor, dá para fazer retirar tudo? Extirpar? Ele falava assim, dá para extirpar tudo? Que nem aquela atriz. Sim. Aí ele ficava para mim, aquela atriz? Quem é aquela atriz? Ele estava assim, completamente fora. Quem é aquela atriz? Suzana, quem é aquela atriz? Dá para fazer que nem ela? Aí eu falava assim, Senhor, me dê forças aqui, porque ele tá pior do que eu. Angelina Jolie. Aí o médico falou, não preciso, o caso dela não, mas se quiser pode fazer, a gente pode reconstruir. Enfim, na minha família também já tivemos casos de câncer, muitos casos. A primeira foi a minha avó materna que começou e tivemos muitas perdas também. E quando eu descobri,
quando realmente veio, que nem você, esse resultado, eu falei, pronto. Aí, quando eu contei para minha irmã, eu falei, Silvia, a tia Edna teve, não teve? E minha tia já tinha falecido. Não teve. A Denise, filha dela, teve também a nossa... Não teve. E assim, e negando, né? Eu vim saber depois que realmente elas tiveram. Mas a minha irmã não queria que eu soubesse. Foi isso. E é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a gente está no mês de outubro, a gente fala muito de prevenção. Eu acho que é necessário a gente falar também, usar a palavra câncer. Sim. Eu tive câncer. Sim. Eu corrigi muito isso, porque tem pessoas que nem falam essa palavra. E esse medo do câncer faz as pessoas não se cuidarem. Ou seja, a prevenção. Eu tive o tipo de câncer mais agressivo, que foi o triplo negativo. Ele não foi hormonal, ele foi triplo negativo. Quando eu fiz a primeira ultrassom, ele tinha 3 centímetros. Até o dia da minha cirurgia, ele já estava com 16 centímetros. 16 eu tinha do tamanho de uma manga. Eu tive que tirar 40 linfonodos do braço. Mas tudo isso só foi possível porque eu descobri logo. E você estava falando sobre a família. Quando eu contei para o meu pai que eu tinha câncer, meu pai já de idade, né? Agora ele já é falecido, mas ele era aposentado. Meu marido precisava trabalhar, foi ele que me acompanhou durante o tratamento. Meu pai entrou num desespero que eu não sei dizer. Então eu entendo a reação do seu marido. Porque meu pai viu a mãe dele morrer, viu a minha mãe morrer. E aí ele falou, minha filha vai morrer. Eu sou a caçula, né? Eu era mais grudada nele, então ele falou, minha filha também vai morrer. E eu via muitas pessoas que eu falava, você tá com aquela doença? Eu falava, não, eu tô com câncer. Então, hoje, quando eu conto, eu falo, sim, câncer. Sim. Porque eu acho que eu preciso ser voz. Hoje, como eu falei, nós somos a maior geração de sobreviventes. O câncer, há algumas décadas atrás, era uma sentença. Você tinha câncer, você morria. Só que o câncer não é mais uma sentença. Graças a Deus, hoje em dia, a medicina está muito avançada. E em relação a fazer a mastectomia, há casos e casos. Há casos, hoje em dia, que não tem mais a necessidade da retirada da mama, tira só o nódulo. Mas ainda ficou. Esse caso da Angelina Jolie é muito grande, né? Porque a Angelina Jolie é mundial. Então, todo mundo acha, então tem que arrancar. E é sobre cada caso, né? Mas o pavor fica. Eu faço questão de falar do câncer, mesmo hoje que eu já estou em remissão, porque esse pavor precisa passar. Porque é por causa desse pavor que muitas pessoas não se cuidam. E aí, quando vai a descobrir, já não tem mais o que fazer. Exatamente. Voltando um pouquinho da minha prima, quando eu falei para minha irmã, que falou que negou, ela não se cuidou. E eu acho que ela teve tanto medo que ela não se cuidou. Ela não foi no médico de jeito nenhum. Então, ela sofreu demais e lógico que o câncer levou ela embora. Eu também, no início, eu não falava câncer. Eu tinha medo de falar. Eu achava que falar essa palavra ia trazer mais. Sabe aquela coisa, Nayara? E hoje eu falo de boa, sabe? Tive câncer, também estou em remissão. E, assim, a gente realmente, nós mulheres, nós temos que não ter medo. De fazer um diagnóstico, de fazer a prevenção anualmente, porque realmente quando a gente descobre no início, é outra coisa, né, Michele? Nayara, fala pra gente agora a sua opinião da prevenção como psicóloga. Eu acho que a palavra que mais surgiu aqui foi medo, pavor, família, negação, e acredito que seja ali a sensação, o sentimento da grande maioria que não só vivencia isso, mas que chega perto de um diagnóstico, toma aquele susto. Não há problema nenhum ter medo. O medo faz parte da gente, é natural, a gente não precisa querer esconder esse medo. Mas eu costumo fazer uma analogia do medo como se fosse um quarto escuro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, sabe? Quando a gente tá num quarto totalmente escuro, sem uma luzinha e começa a dar aquele medinho. E aquele medo vai fazendo o que com a gente? Vai enrijecendo. E a cabeça vai imaginando todas as desgraças possíveis, a coisa mais assustadora. Porque quanto mais a gente deixa esse medo aumentar e a gente tenta travar ele, mais ele nos trava. E abre um leque de imaginação sempre para o lado a piorar esse medo. E como que a gente resolve o medo dentro de um quarto escuro?
Acendendo a luz. Abrindo a janela, acendendo a luz. É. E quando a gente acende a luz, você vê e fala, caramba, calma, era muito mais aqui do que no externo. E ouvindo esses casos, acompanhei uma amiga de maneira muito próxima, todo o processo dela de diagnóstico, primeira consulta, químio, tudo que ela viveu ali, ela ainda permanece em tratamento hoje. Mas, ao meu ver, o olhar como psicóloga, eu penso que falar sobre, e de uma maneira clara, como você disse, é câncer. Precisa ser feito toda a prevenção anual, se for necessário de 6 em 6 meses, enfrentar esse medo. Quando a gente fala sobre isso, a gente quebra tabus e vive como se fosse acendendo um interruptor ali no momento do pavor que se levanta nessa mulher. Não só na mulher, na família também. Sim. Então, trazer conhecimento, trazer experiência, trazer esperança. Como a história dela, ela falou que foi um dos cânceres, um dos tipos mais agressivos. Já estava num tamanho considerável. E ela está aqui fortalecendo outras mulheres. Exatamente, que lindo. Nossa, que Você orgulho. com a sua história recente, trazendo essa abertura, pelo que entendi, pela primeira vez no seu canal. Também está aqui fortalecendo outras mulheres, não só essas que estão enfrentando, mas aquelas que não têm coragem de nem ir no ginecologista, falar, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer exames ali mais aprofundados, porque tem histórico na minha família. A gente sempre tenta viver o lado mais confortável. Não, eu prefiro acreditar que não é nada, eu prefiro não tocar no assunto, eu prefiro não pensar sobre, como se isso protegesse. Sim, exato. E o que protege é a informação, é o conhecimento e o enfrentamento desse medo. É como se fosse levantar nesse quarto, acender a luz, agora eu estou enxergando, agora eu vou buscar recursos para lutar com o que precisa ser ali, né? Com você, Michele, como que foi? Quando você soube realmente que era maligno, o seu psicológico como que agiu? Porque depois eu conto o meu como que foi, tá? Você... Eu lembro exatamente, a gente já tinha suspeita, mas no meu coração, que nem você falou, eu já tinha certeza. E por conta, como eu falei, da pandemia e tudo mais, eu tive que ir buscar o resultado da biópsia sozinha. Preciso abrir um parênteses, que eu tenho um médico incrível, o Dr. Marco Antônio do Gato. Ele foi, assim, a minha salvação, ele é até hoje, aliás. E ele fez isso com muito cuidado, mas quando eu descobri que era câncer, eu costumo dizer que, assim, ele falou, câncer. E aí depois ele continuou falando e eu já estava aqui. Eu não ouvi o que ele falou depois que ele confirmou que eu estava com câncer. Depois eu tive que perguntar tudo de novo. E para mim foi muito assustador, como eu disse, porque para mim, mesmo sendo nova, tendo 33 anos, e mesmo a gente já estando, né, em 2021, que era 2020 na época, para mim eu ainda tinha esse preconceito dentro de mim, pelo que a minha família tinha vivido, que câncer era morte, que ter câncer era morte. Eu usava a minha família de régua, então foi desesperador. Eu tenho um filho, hoje ele tem 8 anos, mas na época ele tinha 1 ano e 8 meses, e eu falava, o que vai ser? E aí assim, eu falo dele, né, eu tenho 4 filhos, então eu falo dele porque ele é o menorzinho, e eu já tenho um filho adulto, e tudo isso eu falava, como é que meus filhos vão ficar com câncer? Como é que meu marido vai ficar com câncer? Porque o câncer, ele vem numa pessoa, mas ele pega a família inteira. Como eu disse, o meu pai, a minha sogra, eu lembro que a minha sogra ficou assim, desesperada. E a maneira que a família sente afeta o paciente também, eu imagino. Total, né? Completamente. total. É que nem a reação do seu esposo. Total. Você fica naquele misto. Calma aí, sou eu que estou sofrendo isso, mas a partir de mim eu estou vendo minha família descompensando, sofrendo. É uma carga dupla, né? Eu lembro, assim, que quando eu fui dar a notícia para o meu pai, para minha sogra, para minha família, todo aquele desespero que eu tinha, de certa forma, eu encapsulei, guardei para mim. E aí eu falava, tô com câncer. E aí eles ficavam... E eu falava, não, mas eu já tô no médico, já tô fazendo tratamento. Eu fui meio que obrigada, não que essa seja a palavra, mas a guardar tudo que eu tava sentindo. Porque eu sentia que se eu chegasse desesperada, eles iriam se desesperar. E quando eu fui fazer minha primeira quimioterapia, eu lembro exatamente disso. Como eu falei, era o meu pai que me acompanhava. E ele estava apavorado do lado de fora, ele não podia entrar no hospital, né? Tinha um lugar só que ele estava lá no jardim do hospital.
E ele estava apavorado. E de 1 em 1 minuto ele me mandava mensagem. Filha, como é que tá? Filha, como é que tá? Filho, o que que é? E o meu pai estava tão apavorado que ele se esqueceu que a minha avó tinha tomado quimioterapia. E a quimioterapia para ele parecia uma coisa extraordinária. E a quimioterapia em si é um soro que vai na veia, né? Não é nada extraordinário. É os efeitos que são o problema. E eu nunca vou esquecer que eu gravei um vídeo para ele dentro da quimioterapia. Eu falei, olha, pai, tô tomando soro e tudo mais. E aí eu postei esse vídeo nas redes sociais. Na época as minhas redes sociais ainda eram fechadas, não eram públicas, para acalmar assim a minha família, para não ter que ficar mandando de um em um. E aí um desses vídeos, e eu tava sorrindo, porque eu tava fazendo pro meu pai. Pai, tô fazendo quimioterapia e tudo tal. Fica calmo, tá tudo bem aqui. O problema vai ser se tiver algum efeito depois, mas agora tá de boa, não sei o quê. Acalmando ele. E eu acho isso muito engraçado. Eu fiz esse vídeo, eu postei nas redes sociais, minhas redes não eram abertas. E assim, eu recebi muitos pedidos de amigos, de pessoas, era só o meu círculo íntimo. Michele, deixa eu dividir esse vídeo, porque eu conheço alguém que tá passando, porque eu conheço alguém que descobriu, eu conheço uma mulher que descobriu e não quer se tratar. E eu tava conversando, né, que eu vivi experiências de mulheres que simplesmente não aceitaram a doença e morreram em decorrência da doença por causa da desistência, né? Isso é muito triste. Isso é muito triste mesmo. Comigo, Michele, Nayara, eu acho assim, eu não sei, eu acho que eu recebi uma força tão grande de Deus quando eu escutei o diagnóstico, né? Tudo que eu queria era tirar aquilo de mim, o câncer de mim. Né? Então, o que aconteceu? Eu não me paralisei, porque tem, acho que muita gente que fica paralisado por um tempo, né? Lógico que eu não vou dizer que, eu aceitei, que coisa maravilhosa. Não, mas o que eu queria era marcar todos os exames, andar logo com isso e fazer minha cirurgia para tirar. E meu marido falava, calma, vamos fazer. Não, eu quero tirar o mais rápido possível isso de mim. Né? E, inclusive, eu também quero agradecer muito ao meu mastologista, Fabrício Brunelli, que é um profissional espetacular, e hoje a minha oncologista, doutora Débora Jardim, que cuida de mim como assim, toda vez que eu vou nela, eu saio de lá outra pessoa, porque é muito bom a gente ter apoio de médicos que realmente sabem e estão do nosso lado e dão força pra gente, né? Nós não somos simplesmente um número, nós somos uma pessoa realmente ali e ela cuidando, né? Então, eu agradeço muito aos meus médicos. Mas, assim, eu realmente enfrentei e fiz todos os exames para tirar logo o câncer de mim. Resolver, né? Resolver. Eu me lembro até no momento, lógico, eu estava com medo no dia da cirurgia, porque Sim. A gente tem medo, é uma cirurgia, afinal de contas, né? E depois da cirurgia, eu lembro que eu ainda estava eles me acordaram, eu estava na sala de operação, eles me acordaram, eu olhei a hora e falei, nossa, que horas são? Eu estava com um sentimento assim, uma sensação tão feliz. Saí de lá, eu estava vibrando. Quando eu fui para o quarto, a minha irmã estava me esperando, desesperada, porque imagina, né? Ela que me acompanhou, que ficou lá comigo. Ela estava assim, desesperada, e eu cheguei já dando risada. Eu estava assim, nas nuvens, sabe? Assim, parecia que realmente eu estava leve, saiu de mim. Sim. Agora o que vem depois é o depois, tá? Agora eu tô livre desse nódulo, desse câncer. Foi isso que aconteceu. A minha reação foi essa. Depois a gente vai contar, porque o nosso tempo está quase acabando. A Nayara vai falar mais alguma coisa muito importante para quem não se cuida, como a Suzana aqui, que não se cuidava. Eu quero que você, por favor, fale para nossas mulheres que estão nos assistindo, amigas, parceiras, mulheres, o quão importante é a gente encarar realmente e fazer todos os exames, porque como a minha sorte foi que eu também descobri no início, porque eu poderia ter descoberto muito adiantado, né, muito depois, e não ter tido os mesmos resultados positivos que eu tive.
Então, eu acho que a prevenção é extremamente importante. E você vai me dar uma lição agora. Nayara, você vai dar uma lição. São muitos fatores, né, que a gente pode olhar como prevenção. Não só o acender a luz, que eu disse, Sim. né, buscar informação, enfrentar esse medo, não deixar que o medo seja maior ali do que talvez os pensamentos positivos, que algo sim pode acontecer de bom. Então, buscar esse apoio, ou pessoas que te apoiem. Não consigo sozinha, mas vou compartilhar com uma amiga, vou buscar alguém da família. A fé, como você disse, é um ponto importantíssimo para qualquer processo de cura e de vida de maneira geral. A ciência já traz isso como comprovação também. Mas se não estiver conseguindo, busque o seu apoio psicológico, porque a partir do momento que o medo nos paralisa, ele rouba da gente a chance da gente viver grandes coisas. Não somente a prevenção de um diagnóstico, mas também ele traz níveis de estresse muito altos que pode até ampliar a chance de desenvolver câncer. Se já tem um histórico familiar, a gente sabe que níveis de estresse muito alto podem favorecer esse diagnóstico. Então, o se cuidar de maneira geral, do ser humano como um todo, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou praticar atividade física, eu vou buscar estar sempre ali relaxada, calma, fazendo atividades que proporcionem isso, mas também conversando sobre aquilo que eu sinto que me trava. Olha, eu vejo todo ano, Outubro Rosa, mulheres ali fazendo o seu movimento de compartilhamento ali de informações ou de troca de experiências, mas eu não consigo. Compartilha isso com alguém. Fala com alguém. Mas minha família também não entende, Nayara. Minha família não entende sobre saúde mental, não entende sobre saúde física. Se não existe nenhuma pessoa ali que você já conheça que realmente possa te ajudar, busque um acompanhamento psicológico, porque esse é o teu autocuidado. Eu tô lendo aqui que tem um ponto aqui, a família sempre sabe como ajudar, e é o que você realmente está falando, proteger e apoiar. Não, às vezes eles não sabem, porque eles também ficam tão confusos que eles adoecem junto de uma maneira diferente. Mas exato. Eles vivem o baque tanto quanto a pessoa, porém em direções diferentes, né? Eu não sei com você, Michele, mas o meu marido uma vez falou uma frase para mim que me chocou e nós até brigamos. Ele falou assim: eu estou doente também. Eu também tenho, como você. Você até falou. E eu falei: não, você não tem. Você não sabe o que eu tô passando. Você não faz ideia do que é. Você não vive o meu corpo. Você não tá no meu corpo, né? Mas, assim, você falou que a família adoece junto, tem o câncer junto. Então, uns sabem lidar porque é mais fácil e outros e a família pode não. ser um fator de proteção, mas também pode ser um fator que proporcione ainda mais medo. Exato. Como histórico. Não, o câncer já era. Foi. Sim. Era a tua cultura familiar, então, era essa visão, né? Eu acho que não só a família, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem o que falar e acabam falando coisas que doem. Por exemplo, o cabelo cresce. Nenhuma paciente que ficou careca gosta de ouvir a frase cabelo cresce. Porque eu já sei que o cabelo cresce, você não precisa me contar. Mas, por exemplo, a queda do cabelo é a falta de controle que a paciente recebe. Porque até então, eu escolhi para quem contar que eu não tenho câncer. A partir do momento que eu fiquei careca, já tá público. Eu perco o controle disso, né? E a família, eu vejo assim pela minha. A família, ela sofre de uma maneira absurdamente gigantesca. Óbvio que eu vi essa frase, eu entendo, né? Que você tem ficado brava com seu marido no momento. Porque realmente a dor, tudo que você tá sentindo, as mudanças físicas, elas são só suas. Mas a família, ela passa pelo processo. Eu, por exemplo, que tive muitos problemas, que fiquei muito internada, a família passa pelo processo da falta de controle. Porque a paciente, ela está fazendo o que ela pode. Ela está fazendo a quimio, ela está indo no médico, ela está passando com o psicólogo, ela está fazendo a rádio. E você vê a pessoa que você ama com uma doença, porque o câncer é uma doença, eu costumo dizer, quando eu falo em palestras, que o câncer é uma doença 50%. Por que 50%? Porque é 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. Eu, nesse período, né, como ativista oncológica, eu vi mulheres que os médicos disseram, como é o meu caso, você não tem mais que 6 meses e viveu. E tem mulheres que o médico falou, não, tá no início, vai dar tudo certo, e faleceu. Porque o câncer, ele em cada organismo atua de um jeito, em cada
funciona de maneira diferente em cada um, depende Até do tipo que químio teve. também, né? A resposta. Quando se fala de câncer de mama, eu mesma, antes de ser paciente, parecia que era uma coisa única. E hoje eu sei que tem vários subtipos, que cada um tem um tratamento diferente, que não vai ser o mesmo tratamento para todas as pacientes. E a família é isso, a família, ela vê a quem ela ama sofrer e não pode fazer nada. É muito louco, assim, né? Eu via meus filhos, assim, sabe? Meu filho pequenininho, quando eu tive AVC, eu tive um AVC em decorrência da quimioterapia, ele falou, mamãe, onde você vai? E eu falei, eu vou para uma consulta. E eu fiquei 32 dias fora de casa. Nossa, e os mais velhos podiam me ver, porque são adultos, né, já são de maior, e o pequeno não podia me ver. E você vê, isso foi em 2021, tem 4 anos. Até hoje, eu tenho dificuldade para sair. Ele era muito pequenininho, mas ele lembra desse momento que eu falei para ele, tô indo para consulta, e a mamãe não voltava, e não voltava nunca, e demorei 32 dias para ir para casa. Então, assim, eu acho importante falar também, a gente fala muito sobre mulheres e tal, mas homens, apoiem as mulheres da sua vida, não precisa ser sua esposa, sua mãe, a sua irmã, uma amiga, uma colega de trabalho. Faça os seus exames, mas não só faça os seus exames, cuide, apoie essa mulher, ela vai estar fragilizada, vai ser um dos piores momentos da vida dela. Então, quem está ao lado pode dar apoio para essa pessoa, mas também procure apoio. Também fale, também desabafe, porque às vezes você fica tão focado em cuidar da paciente que você não percebe que ali tem uma família que também está sofrendo por causa do câncer. E até antes, né, de receber o diagnóstico, o medo de fazer exames e descobrir alguma coisa, se tiver o apoio de alguém que está ali, não, vai lá, qualquer coisa que descobrir, a gente está junto, né, se eu tô aqui do seu lado, também vou sofrer, óbvio, talvez eu não tenha estrutura para lidar, mas eu vou tentar. Isso já pode ser um grande motivador da pessoa simplesmente fazer o exame. Sim. Antes mesmo de chegar no diagnóstico, tem pessoas que não fazem a sua prevenção anual, seus exames anuais, justamente naquela visão assim, não, que os olhos não veem, o coração não sente, prefiro não saber, mas pensando nesse tabu, como que meu marido vai enfrentar isso, como que minha mãe, eu vou fazer minha mãe sofrer, então eu prefiro não saber e deixar. Não, se tiver o apoio, tem chance de descobrir se realmente tiver algo ali o quanto antes e realmente clarear ali as informações para que a pessoa siga ali esse processo. Exatamente. Eu tô sem palavras, gente. É uma coisa que hoje em dia o que eu falo ainda mais para Nayara. Eu acho estranho porque parece que eu tô acordando de um pesadelo. Então, assim, tem vezes que eu fico pensando, aconteceu tudo isso comigo? Como que foi, né? E hoje, às vezes, eu choro o que eu não chorei quando eu penso. Né? E eu penso, assim, na força realmente que surge do nada, assim, do nada. Deus dá aquela força pra gente. Mas eu não tenho palavras, gente, para terminar aqui hoje o Arrumando a Casa. Tá muito difícil para mim. E um ponto que eu quero só falar, quando eu descobri e eu não fazia meu diagnóstico, minha prevenção, como eu falei para vocês no início, eu tenho próteses mamárias. E o meu medo não era de descobrir, na verdade, um câncer ou alguma coisa assim. Era de estourar a minha prótese mamária. Era esse o meu medo, porque aquela coisa da mamografia que achata, né, que encolhe, faz assim com a mama. Então era esse o meu medo. E depois que eu fiz, eu vi que não acontecia nada. Falei, tudo bem, Suzana, continua fazendo porque você precisa. Agora eu não posso fazer porque a minha médica falou que ainda não está na hora de fazer outra mamografia. Mas eu vou sem medo agora. Não é porque quem tem prótese, não faz porque tem medo de estourar a prótese. Gente, não pense nisso. A prevenção é importantíssima. E hoje o nosso assunto foi esse, antes do susto, porque é uma doença silenciosa. Eu estava bem, tranquila, eles acompanharam a minha doença, a produção aqui, e eles sabem que eu estava bem, que eu não tinha nada, que eu vinha, fazia do nada, sim, foi literalmente da noite pro dia, eu estou doente, eu estou gravemente doente. Então, o câncer não é uma brincadeira que a gente pode,
não vou fazer exame de prevenção, não vou fazer nada porque a vida segue. Se eu tiver alguma coisa, nada vai acontecer comigo. Não é assim, né, Michele? São preconceitos e tabus que já estão na sociedade. E aí a gente precisa falar para quebrar. Porque tem pessoas que têm, doença crônica, diabetes, pressão alta. Ela vai passar a vida toda tomando remédios. Ela vai ter que fazer um acompanhamento com o médico, porque às vezes aquele remédio não tá bom, vai ter que trocar por outro. E tá tudo bem. Não há um preconceito com a pessoa que toma, que tem uma diabetes, que tem uma pressão alta, que tem uma doença autoimune, uma fibromialgia, um lúpus. Mas quando é câncer, é sempre esses tabus. Aquela doença, isso é mágoa, é falta de perdão, é falta de Deus. Aí começa a entrar aquelas coisas. E esses tabus, eles precisam ser quebrados, porque a vida de muitas mulheres, quando se trata do câncer de mama, de muitos homens, quando se trata do câncer de próstata, e de modo geral, são coisas que se a pessoa fosse todo ano no seu médico, porque eu sempre costumo dizer, eu preciso fazer acompanhamento agora, sempre, de 6 em 6 meses, mas todos nós, independente se teve câncer, se não teve câncer, se tem histórico familiar ou não, todo mundo, todo ano, tem que parar e fazer o seu check-up anual. Exato. Porque, assim, como o câncer acometeu, outras doenças também acometem. Eu acho que a gente só precisa tirar esse medo do câncer, que ele seja tratado como a gente trata as outras coisas. Você vai fazer os seus exames, você, como a psicóloga disse, faz as suas atividades físicas, mantém uma alimentação saudável. Cuidar, nós somos seres que somos corpo, alma e espírito. E a gente cuida do nosso... Às vezes a gente negligencia, mas do corpo a gente ainda cuida. E tá tudo bem, a gente sabe que tem que ir no médico, a gente sabe que tem que fazer exercício. E a gente não cuida da nossa mente, mas a nossa alma, a nossa mente, ela também precisa ser cuidada, né? Com certeza. E eu acho que o medo a gente sempre vai ter. É muito difícil ouvir, você está com câncer. Mas não deixe o medo te paralisar. O medo não permitir que você faça um exame, o medo não permitir que você vá no seu médico. Você vai ter medo, eu não estou dizendo que você não vai ter medo, mas vá com medo mesmo. Porque histórias como as nossas provam que há, sim, muita vida depois do câncer. Exato. E como há? E como existe vida depois do câncer? Michele, você tem uma causa? Como que é? Conta pra gente. Eu tenho um projeto social que chama Pacotinhos de Amor. Eu passei pela experiência, fiquei careca, sem sobrancelha, sem cílios. No meu caso, eu tive extravasamento do tumor, então cheirava mal. E, assim, foi uma situação complicada. E mexe muito com a autoestima. E eu entrei nas redes sociais, fui pesquisar sobre tal, e eu achei eu brinco que ela é minha mentora, a Grazi Pérez, ela também fala sobre o câncer nas redes sociais. E ela tinha um projeto incrível lá no Sul, que ela montava pacotinhos com um lenço, um brinco e um batom. E levava para essas mulheres que estavam passando pelo tratamento. E eu entrei em contato com ela pelo direct do Instagram e falei para ela como que eu fazia para ajudar, que eu queria muito ajudar de alguma forma. E ela me confrontou, ela falou para mim, olha, por que ao invés de você me ajudar aqui, você não faz aí onde você tá? E aí, junto com até uma amiga que é amiga de luta, conheci ela, eu comecei a falar da minha história nas redes sociais e conheci ela através das redes sociais. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas, uma irmã, Edivane. E eu falei, Edivane, bora fazer uns pacotinhos aqui. Contei pra ela a história. E eu nunca vou esquecer que a gente falou assim, nem que eu pague 10, você paga 10 e a gente faz um pouquinho. E aí eu joguei nas redes sociais e virou um grande projeto, graças a Deus. Hoje a gente atende 3 centros de tratamento. E a gente faz tudo voluntariamente. A gente recebe as doações de lenços, brincos e batons. A gente monta os pacotinhos. E no final do Outubro Rosa, a gente leva para mulheres. E mais do que os itens do pacotinho são itens baratos, né? Um lenço, um brinco, um batom. Mas esses itens, quando a gente leva, é muito mais do que só o lenço. A gente leva autoestima, assim, sabe? Depois que a gente passa nos hospitais, a gente começa a receber nas nossas redes sociais a foto de mulheres que estavam lá tristes, cabisbaixas, às vezes sem acompanhante. E aí ela já se monta, já coloca o turbante, passa o batom, passa o brinco, manda pra gente. Olha, obrigada, tô aqui bonita. O cuidado, que era o que a gente estava falando. Que às vezes a família, ela não é sangue só, né? Infelizmente, cada família tem
as suas diversidades, as suas dificuldades. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo ter uma família parceira, ter um marido parceiro. Muitas mulheres são abandonadas pelos maridos só por ter descoberto o câncer, como se fosse uma escolha dela. Mas, mesmo que você não tenha essa família de sangue ou esse primeiro apoio, sempre tem alguém que você pode contar. Sempre tem. E me diz uma coisa, nosso tempo realmente já estourou, mas eu quero ainda continuar um pouco aqui. Essa camiseta tão bacana que você está usando hoje, tão linda, forte, corajosa. Mostra pro pessoal, por favor. Tão linda, forte, corajosa quanto as guerreiras dos filmes de ação. Essa camiseta é você que faz? Como que é? Essa camiseta eu mandei fazer. Você mandou fazer? Pra mim e pra Edivane, a gente usa ela quando a gente vai entregar os pacotinhos de amor. Por conta dessas mulheres, assim. Eu entendo os dois lados. Eu tive uma avó, a minha avó paterna teve câncer muito jovem, e ao longo da vida teve vários tipos de cânceres. E a minha avó é aquela pessoa que sempre correu atrás, lutou o tempo inteiro para estar viva. E a minha mãe teve câncer e ela desistiu de viver por conta do câncer, e ela faleceu. E quando ela faleceu, os médicos disseram: olha, ela não faleceu por causa do câncer. Minha mãe teve desnutrição e desidratação severa, porque ela não comia, não se alimentava. Então, eu tive os dois lados muito próximos, né? Uma mulher que lutou e uma que desistiu. E antes de ser paciente, eu tinha muita mágoa da minha mãe, assim. Por que ela não lutou? Como assim ela não tinha motivo para lutar? Ela tinha os filhos. E quando eu virei paciente, não que eu vá aceitar que alguém me diga que não vai lutar, eu sempre vou tentar incentivá-la, mas eu entendo o que faz uma mulher pensar em desistir. É um tratamento muito pesado. Sim. É um tratamento muito difícil, como a gente estava falando. Às vezes, durante o tratamento, por conta desses tabus, a gente escuta coisas que magoam muito, mexe com a autoestima. Você vê uma pessoa que sofre um acidente e perde uma perna, ela é amputada. A cirurgia que a gente passa não é uma amputação, se chama mutilação. É muito grave. Parece... É só uma palavra, Michele. Não. Quando você vai ver até no próprio dicionário, tem uma diferença gigantesca. Uma pessoa mutilada. E aí tem esse histórico de abandono. É muito difícil. Então, por isso que eu digo que somos fortes e corajosas, sim. Porque só uma mulher que passou por esse tratamento sabe o quanto a gente precisa tirar força de onde a gente não tem para aguentar. Maravilhoso. Posso só trazer uma informação? Pode trazer, e eu gostaria que você também desse uma palavra final. Além da minha prática clínica, né, tenho um consultório, eu atendo meus pacientes, eu coordeno um projeto social com mais de 30 profissionais da psicologia que ofertam um atendimento de qualidade para pessoas que não têm condições de arcar com o valor normal da psicologia, que a gente sabe que são valores um pouco mais altos. Sim. Então, eu vou deixar depois na produção o contato para a gente descrever. Aqui tem presencial em Santos, presencial na Praia Grande, tem atendimentos online, não só para casos como câncer, qualquer tipo de caso, mas são mais de 30 profissionais ali. Eu participo disso e eu esqueci de falar da outra vez que eu vi. Mas agora você falou. E vai ser de grande valor. Tá. Mas então deixa uma palavra final, por favor, sobre a prevenção, sobre antes do susto. Eu acho que a reflexão sobre o valor da própria vida é a melhor coisa que a gente pode aqui sugerir. Quanto a tua vida vale. Então, vale a pena passar ali os medos, enfrentar os tabus, buscar ajuda, conversa, um diagnóstico, uma palavra talvez não dita da maneira correta, não pode ser o bastante para te travar. Se ame acima de qualquer outra resposta que você receber na sua vida, e você vai descobrir o que realmente é o amor. Obrigada. E o cuidado. Muito obrigada. Michele, muito obrigada também. Obrigada. Lembrando aqui que nós estamos fazendo uma série para o mês de outubro, o mês de outubro rosa. A Michele vai estar nos acompanhando durante toda essa série, porque hoje foi antes do susto, nós vamos ter durante o susto, depois do susto, enfim. A Michele vai estar aqui conosco. Combinado. No próximo episódio, nós estaremos com um oncologista também, conversando sobre algo mais profundo, que é cirurgia, tratamentos, enfim. Gente, eu agradeço quem está nos assistindo. Peço que siga o nosso canal no YouTube.
Suzana Dami, nosso Instagram Arrumando a Casa. E se você ou conhece alguém que já passou por isso ou que está passando, deixa um recado pra gente, que a gente vai poder falar nos próximos episódios e até perguntar pro médico se você tem alguma dúvida, tá? E eu agradeço mais uma vez vocês. Obrigada. E eu não posso esquecer também, agora vamos relaxar um pouquinho, né? Nós estamos gravando na WordCom, a melhor agência de publicidade da Baixada Santista. E aonde, gente? Em Santos, né? Hoje eu não tenho muito para falar sobre Santos, não, sabe? Hoje meu pensamento tá mais no câncer de mama. Mas Santos é uma cidade linda e maravilhosa que eu nasci aqui e eu amo demais. E o Arrumando a Casa fica por aqui. E até o próximo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais.